Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, a nossa carteira aberta. Hoje eu vou falar um pouco sobre a carteira aberta e também vou trazer informações que, a meu julgar, em algum momento elas podem fazer alguma diferença para as nossas tomadas de decisão, seja para ingressar numa ação, aumentar a posição ou até desfazer uma posição. As informações aqui relevantes, elas dizem respeito à Taesa, que faz parte da carteira do canal, a Bolsa de Valores no geral, alguns movimentos que estão acontecendo e que você precisa, às vezes, estar atento justamente para trabalhar com alguma malícia nas coisas que acontecem e não entrar dentro de um processo de euforia que pode estar acontecendo no mercado. E uma informação secundária, que eu vou começar por ela, sobre o Banco Paine, já que bancos fazem parte daqueles segmentos que nós estamos trabalhando aqui no canal, nada mais justo do que trazer essas informações. Eventualmente alguém é um investidor do Banco Paine. E como eu disse, vou começar aqui pelo Banco Paine. Veja que o Banco Paine ele enviou um aviso aos acionistas informando sobre ajuste na distribuição de juros sobre capital próprio. Veja que esse documento ele foi emitido no último dia 5 de janeiro de 2024. E veja, eventualmente acontece isso na Bolsa, de haver ajustes dentro dos valores, porque tem o anúncio, depois você tem o resultado, que ainda não foi divulgado, a gente não sabe o resultado do fechamento do quarto trimestre das empresas em 2023, né? Nós vamos aguardar. A primeira das que interessa aqui para o canal é o Banco Santander, no dia 31 de janeiro. Nós não vamos fazer como a gente costumava fazer, né, que é aquela leitura toda desde a apresentação, nós vamos direto ao assunto, as informações que normalmente estão nas perguntas e respostas lá no final, que é o que interessa. Ali às vezes a gente colhe alguma coisa interessante e depois nós vamos atualizar aquela nossa tabela, né, com os indicadores fundamentalistas e que nos ajudam a ver como o mercado está se comportando e até se eventualmente a ação está no momento de aquisição. No caso do Santander, ele faz parte da carteira do canal do meu filho, então por isso eu acompanho com maior proximidade. Mas quando as empresas vão olhar para esses resultados, a gente lembra que elas anteciparam muitos JCP por conta da mudança na legislação. E aí aconteceu que, por exemplo, no caso do Paine, anunciou aqui 23 centavos por ação e fez um ajuste para 20 centavos, teve uma redução, e assim ele considera, para fazer jus a receber esses proventos, quem tiver posição. Então foi no último dia 8 de janeiro de 2024, o Banco Paine, que nunca chamou atenção aqui do canal, mas eu vi que ele veio melhorando em termos de resultados ao longo do tempo. Não custa nada a gente ir observando o Paine, ainda que superficialmente. Mas esse aqui, lembrando, né, é o valor bruto a ser anunciado, precisa ainda que se considere o pagamento de imposto, 15% descontados direto na fonte, para aqueles que têm interesse no Banco Paine. Está aí uma notícia não muito boa, mas enfim, pelo menos está o pagamento de proventos. A segunda notícia, ela vem da Taesa. A Taesa faz parte da carteira do canal, então, portanto, nós ficamos sempre atentos. E aqui, no caso, houve a emissão de um comunicado ao mercado. E, claro, isso aí chega ao conhecimento dos acionistas, né? Nós vamos olhar mais aqui embaixo, que o comunicado ele saiu no dia 9 de janeiro de 2024, portanto, no dia de ontem. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024. E se eu não estou enganado, esse comunicado foi logo no final do pregão. E o que foi colocado aqui? Veja que a companhia ela vem comunicar seus acionistas, o mercado no geral, né, que foi concedida a licença ambiental unificada, emitido então pela Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e Recursos Naturais, a famosa SEMA. Se você vai para os noticiários, volta e meia estão falando da SEMA. E se refere às instalações e concessões, ou concessões não, da concessão de Tangará. Então, está nessa fase ainda, né, da emissão das autorizações, aqui no caso tem o cunho ambiental. E essa concessão ela veio a partir do leilão do lote número 3 de transmissão, o leilão número 2 de 2022, que tem uma RAP, olha só que interessante,
num total de 104 milhões, então a gente já começa a olhar isso aí do ponto de vista do projeto. Lembrando que uma das fases mais complicadas, justamente de todo o processo de instalação de uma linha de transmissão, é justamente essas concessões ambientais. Tem, inclusive, linhas de transmissão que foram vencidas em leilão que até hoje existem problemas nessas concessões porque às vezes passa por terras indígenas ou por partes ambientais que são de alta proteção considerado pelo Estado, ou por ONGs, ou, enfim, por outros órgãos, e acaba atrasando muito dentro da concessão do projeto. Mas Tangará, a gente vê aqui, ela fica nessa região aqui, mais ou menos entre São Luís do Maranhão e o estado, São Luís do Maranhão, desculpa, o estado do Maranhão e o estado do Pará. Então veja que quase chega ali no Pará, na verdade, está entre os dois. Uma coisa que é bastante interessante de nós verificarmos é o que isso significa, né, em termos do Brasil como um todo. O Brasil ainda tem muito que avançar em termos de linhas de transmissão. A gente olha por aí, por isso esses projetos fazem parte, no longo prazo, da carteira aqui do canal. E agora uma notícia da Bloomberg Linha, ela é assinada por Mariana Dávila e ela foi publicada também no dia de ontem, dia 9 de janeiro de 2024, e eu vou fazer um link aqui com a carteira do canal. É curiosa essa notícia porque ela diz o seguinte, ó, esta verde A7 de Stuhlberger, eu já vou falar sobre, não sobre a pessoa evidentemente, mas sobre o gestor. Ele aproveitou o rally e reduziu posição em ações no Banco do Brasil. Veja essa redução aqui, é um indicativo de que você, enquanto investidor, tem que ter um certo cuidado, uma certa malícia na hora de investir e verificar que quando essas ações elas começam a disparar muito, o mercado ele ainda está considerado como um otimismo exacerbado, não entrou em euforia ainda, portanto a gente está bastante contido, mas veja que esses que são investidores, são gestores, eles acabam tomando posições, alguns de forma mais antecipada, indicando que pode vir a acontecer. Mas olha só, o impulso dos mercados acionários na reta final de 2023, está se referindo ao mês de dezembro, com ganhos de 5,4% no Bovespa, 4,4% no S&P 500, levou, no caso aqui, a Verde A7, essa companhia, a reduzir novamente, então não é a primeira vez que isso acontece, sua posição em ações no Brasil, de forma a embolsar ganhos e deixar a sua carteira numa condição interessante. O que me chama a atenção aqui, e é isso que eu queria trazer nessa reportagem, é que pode haver uma tendência de retiradas, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não tenho como fazer previsão, eu só estou dizendo que pode indicar uma tendência e a partir daí, já faz um tempo que a gente não compra ações, exceto por casos muito isolados, estamos aumentando cada vez mais nossa posição na nossa reserva de oportunidades, porque talvez aconteça exatamente o que está sendo colocado. Ou seja, essas pessoas não são investidoras, elas são especuladoras. Isso é um movimento especulativo, atinge um patamar, retira e aí as ações tendem a um decréscimo. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas normalmente é uma tendência natural de mercado. Veja que ela é uma gestora, né, como a gente pode ver aqui, e ela tinha até então 24 bilhões em ativos sob sua gestão, ou seja, não são ativos deles, são ativos de outros para quem eles fazem essa gestão. E mais aqui abaixo a gente consegue verificar o desempenho da Verde A7, veja, em dezembro o fundo Verde A7, carro-chefe da casa, teve ganhos aqui na ordem de 3,2, enquanto que o CDI teve variação de 0,09. Esse aí foi o desempenho no mês, mas também tem o desempenho do ano acumulado de 2023. O fundo teve então um desempenho aqui de 14,53%, enquanto que o principal benchmark que eles utilizam, ou seja, benchmark aqui é o parâmetro que eles utilizam, ele tem o desempenho da carteira e usa alguém aqui como referência para dizer, olha, eu estou indo melhor ou pior. E o parâmetro que ele tomou aqui, no caso do Brasil, foi exatamente a variação da renda fixa, que teve essa variação no total durante todo o ano
de 13,5%, justamente não chegou lá nos 13,75% porque foi reduzindo esse percentual da renda fixa, né, com aquelas decisões do Banco Central, e consequentemente ele está calculando a média. Então, se comparado com esse benchmark de 13,5%, ele teve aqui a Verde Assets 14,53%. Isso nos remete a ter que dar uma olhada como foi o desempenho da carteira do canal. Por óbvio, eu não farei isso aí sempre, não faz sentido, é só porque é uma curiosidade em função da matéria que eu estou trazendo hoje, porque ela é um indicativo de que pode haver essa retirada de recursos, uma redução do preço das ações, e as ações acabam se oferecendo, uma vez que nós entendemos que elas subiram tanto e não estão hoje dentro das oportunidades que nós estamos acostumados. Mas o que interessa aqui é que no mês, esse mês agora de janeiro, veja que nós estamos perdendo para todo mundo aqui, perdemos para o CDI, perdemos para a inflação, enquanto eles estão positivos, o IPCA está em 0,08 positivo até agora, o CDI 0,26 e a nossa carteira está perdendo 1,26%. Mas o que interessa é nós olharmos o desempenho do ano, porque a gente consegue então tomar esse intervalo desde janeiro do ano passado, portanto, o mesmo intervalo que foi tomado pela Verde Assets. Então a gente vê aqui um desempenho um pouquinho diferente. Nós ganhamos de todos nesse caso. Ganhamos aqui do IPCA, que teve 4,72%, o CDI 13,14%, até melhor do que o desempenho que eles consideraram, mas isso porque eu acho que eles não tinham visto ainda o fechamento de janeiro, enquanto que a carteira do canal, deixa eu mostrar, deve aparecer mais ou menos por aqui assim, se eu não estou enganado, quando eu posicionar de novo. Então veja que a carteira do canal está com 24,13%, bem acima do desempenho do benchmark da Verde Assets, inclusive do desempenho da Verde Assets. Mostrando aí a eficiência do método do canal. Evidentemente que a gente não está de olho nesses ganhos, aí eles são, até na verdade eu preferia até que tivesse menores esses ganhos. Se me perguntassem o que eu preferia, perder para o mercado, perder para a bolsa, perder para a Verde Assets, mas as ações estarem se oferecendo, estarem em preços que eu considero interessante, eu preferia que as ações estivessem num preço bom. Esse crescimento, para mim, realmente ele não é muito interessante, porque justamente a gente tem um ganho por esse lado, que é a valorização do global da nossa carteira, mas por outro lado a gente verifica que não tem as condições para que a gente possa comprar ações, aumentando nossas posições e aumentando justamente a tendência para que nós venhamos a receber melhores proventos e melhores reinvestimentos para o ano de 2024. Tomara que se confirme a tendência que foi mostrada pela Verde Assets e esses grandes institucionais, principalmente os internacionais, comecem a retirar suas posições, levando a uma redução do valor do preço das ações, o que permite com que a gente adquira mais ações para a nossa carteira do canal. Dito isso, vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!